Bom, então vamos lá. Em 2024, uma pesquisa que teve ali na USP, ela revelou pra gente que 73% dos universitários brasileiros, eles admitem se autocensurar em sala de aula por medo de represália acadêmica ou cancelamento social. No mesmo ano, 17 professores, eles foram afastados das universidades federais depois de sofrer pressão de grupos ativistas justamente por expressar opiniões consideradas problemáticas. Bom, surpresa, né? Há quase 200 anos, um aristocrata francês chamado Alexis de Tocqueville, ele previu exatamente esse cenário. Em 1835, Tocqueville publicou A Democracia na América, onde ele identificou um perigo nas sociedades democráticas que ele chamou de tirania da maioria. Não a opressão por um ditador, mas a supressão da liberdade pelo conformismo social e pela pressão da opinião dominante. Então hoje eu vou mostrar como que essa profecia se materializa na cultura do cancelamento, na correção política, na intolerância ao dissenso, e você vai descobrir por que cargas d'água as universidades brasileiras elas se tornaram uma espécie de câmara de eco ideológica, né? Como que a pressão conformista está corroendo os fundamentos da democracia liberal e qual que é a solução conservadora para restaurar a liberdade intelectual que o progressismo vem destruindo. Então se prepara aí, pega o seu cafezinho, né? Dá um voto de confiança aqui pro conteúdo. Sem clichê, né? Sem aquelas coisas que você vê aí rasas na internet, de modo que a gente vai se aprofundar sobre a ótica conservadora. Essa é a proposta do canal, analisar todas as coisas sob o ponto de vista do conservadorismo, de uma maneira profunda e extremamente densa, tá bem? Se você já acredita no conteúdo, já tem aqui acompanhado o canal, por favor, né, deixa o like, deixa um comentário, alguma coisa assim, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir bater as nossas metas. Já passamos os 100 primeiros inscritos, que é o mais difícil, né? Estamos indo em direção aos 1000, espero que a gente consiga fazer isso nos próximos meses. E para criar, né, nos próximos 2 anos, uma comunidade conservadora bastante engajada e sofisticada, de modo que a gente chegue aí a poder ter voz, né, como uma comunidade que tem um algo a dizer, tá bem? Então, se você quer se transformar no agente de transformação e não tem tempo para fazer o que eu tô fazendo aqui, faça isso que eu tô pedindo, porque é assim que a gente vai chegar mais longe juntos, tá certo? Bom, vamos pro vídeo. Bom, Alexis de Tocqueville, ele nasceu em 1805 numa família ali aristocrata francesa. Ele tinha sofrido bastante durante a Revolução, né? Seu bisavô, seus avós e vários outros parentes dele foram guilhotinados durante aquele terror todo. E essa experiência familiar moldou a visão dele sobre os perigos da Revolução Radical. Entenda-se, Revolução Radical, né? Como o próprio Edmund Burke, ele era favorável à Revolução Gloriosa, à Revolução Sem Sangue na Inglaterra, oposto do que aconteceu na França. E assim a gente caminha sob o ponto de vista conservador. Tem vários vídeos sobre isso aqui no canal, tá bem? Bom, essa experiência então, com tudo isso que aconteceu, moldou essa visão sobre as questões das instituições estáveis também no rito aí do dia a dia, né? Um dos pilares, inclusive, do conservadorismo. Pois bem, em 1831, com somente 25 anos, autodidata igual o Kierkegaard, né? O Tocqueville ele viajou para os Estados Unidos para observar a democracia americana em funcionamento. Qual que foi o resultado? O resultado foi uma obra-prima que você já deve ter lido, ou deveria ler antes de morrer, que chama A Democracia na América, tá? Foi publicado em 2 volumes, em 1835 e 1840. Então, diferentemente de outros pensadores da sua época, o Tocqueville ele não rejeitou a democracia, mas ele a reconheceu como futuro inevitável. E a sua genialidade foi justamente identificar os perigos intrínsecos, que particularmente ali está ligado à tendência à mediocridade intelectual, ao conformismo social e à tirania da maioria. Vamos para os números. Em 2023, o Instituto Atlântico que revelou que 87% dos professores de ciências humanas das universidades federais brasileiras, eles se identificam como de esquerda ou de centro-esquerda. Então é uma hegemonia ideológica que cria exatamente o tipo de ambiente onde a tirania da maioria pode florescer.
Então, dois casos recentes vão ilustrar como que essa profecia do Tocqueville se materializa no Brasil. O primeiro, em março de 2024, o Pondé, né, você deve conhecer bem ele fez uma palestra lá na Universidade Federal de Minas Gerais, né, cancelada, inclusive, perdão, depois de um abaixo-assinado. Então, foi encomendada essa palestra, foi cancelada, com 1.200 assinaturas, acusando ele de discurso de ódio, sem citar uma única dita frase dos seus livros ou palestras que justificasse a acusação. E o segundo foi lá em novembro de 2023, onde a professora Denise Carreira, da USP, ela foi afastada das suas funções depois de questionar em sala de aula a eficácia de uma política identitária. Então, estudantes eles gravaram a aula, editaram trechos fora de contexto, promoveram uma campanha de difamação nas redes sociais que resultou justamente no afastamento dessa professora. Então, imagina se Tocqueville ele pudesse observar esses casos, né? Como a gente sempre brinca aqui com as contrafactuais, você já deve estar acostumado. Então, ele reconheceria imediatamente o mecanismo que descreveu há 2 séculos. Então, na América, a maioria traça um círculo formidável em torno do pensamento. Dentro desses limites, o escrito é livre, mas aí deles se ousar ali ultrapassar qualquer coisa. Em outras palavras, o Tocqueville ele previu uma sociedade onde você pode dizer o que quiser, desde que não contradiga a ortodoxia dominante. Porque quando você faz, você enfrenta não somente a censura estatal, mas uma espécie de um ostracismo social, a difamação pública, a destruição profissional e tudo mais. E o que é mais irônico em tudo isso? Então, enquanto a esquerda progressista se apresenta como defensora da diversidade, ela promove ativamente a uniformidade de pensamento do Tocqueville, que ele identificou ali como o maior perigo para a liberdade intelectual. Agora, vamos examinar mais profundamente como que funciona essa tirania da maioria, né? E por que ela é tão relevante para compreender a crise do debate público no Brasil contemporâneo. Fica aí, não saia daí. Mesmo porque, se você também gosta do conteúdo, é outra coisa que o algoritmo vai analisar. Se você assistiu todo o conteúdo, se você ficou até o final, essa coisa toda. Tudo isso é relevante para o algoritmo, tá bem? Então, deixa tocando aí qualquer coisa se você gosta do conteúdo, depois você volta. Mas faça isso porque é assim que a gente vai chegar mais longe, tá? Dicas de YouTube também, se você quiser funcionar bem nesse meio. Bom, eu não conheço, né, país onde exista, em geral, menos independência de espírito e verdadeira liberdade de discussão do que na América. Essas foram as palavras do Tocqueville. É uma observação que sobre um jovem, né, ali na República Americana, que frequentemente é celebrada por sua liberdade, que revelava ali a compreensão profunda do Tocqueville sobre os mecanismos psicológicos e sociais da democracia. Para o Tocqueville, a pressão conformista ela opera basicamente em 3 níveis distintos, tá bem? No nível social, político e psicológico. No nível político, onde a maioria pode usar o poder do Estado para oprimir minorias dissidentes, a gente vê acontecendo, né? Isso hoje quando o Estado brasileiro ele financia exclusivamente produções culturais alinhadas à ideologia progressista, excluindo sistematicamente vozes conservadoras. Então a lei Rouanet, a coisa maravilhosa, tá todo mundo lá da Globo News, da Globo coisa, pulando de alegria, porque assim, são bilhões destinados para isso tudo. Né? E obviamente, né, eu ainda estou aqui, tudo vai ter um viés, obviamente. E a Fernanda, alguma coisa lá, e o diretor, eles claramente descortinaram, né, a realidade nua e crua do Brasil, que antes não podia ter filmes, só foi possível com o Lula. Poxa, é triste, né? No cenário internacional a gente fica bem visto nesse sentido. E no nível social, onde a pressão dos pares e o ostracismo pune aquele que desafia as opiniões dominantes. Então você teve um estudo lá da FGV de 2023 que revelou que 68% dos brasileiros têm medo de expressar opiniões políticas nas redes sociais, justamente por medo de retaliação profissional ou social. E no nível psicológico, onde o indivíduo internaliza as opiniões dominantes e pratica a autocensura, como Tocqueville observou, né, sob o governo absoluto de um só,
o despotismo atingia grosseiramente o corpo. Nas repúblicas democráticas, a tirania vai direto à alma. Então, o que torna essa análise do Tocqueville fundamentalmente conservadora são 3 aspectos essenciais. Primeiro, ele reconhece os limites da democracia. Então, ao contrário dos progressistas que vão tratar a democracia como valor absoluto, o Tocqueville ele entendeu que a regra da maioria, sem limites constitucionais e culturais, pode ser tão tirânica quanto qualquer ditadura. Segundo ponto, ele vai valorizar a diversidade intelectual sobre o conformismo. Então, enquanto o progressismo contemporâneo exige adesão a uma ortodoxia ideológica cada vez mais rígida, o Tocqueville vai defender o pluralismo de ideias como essencial para a sociedade saudável. E terceiro, ele vai priorizar a liberdade individual sobre a pressão social. Então, enquanto o progressismo frequentemente usa a pressão social, cancelamento, ostracismo, humilhação pública, o que quer que seja, para impor a sua conformidade, o Tocqueville defendia o direito do indivíduo de pensar por si mesmo. Então, traduzindo isso para a nossa realidade brasileira, quando as universidades públicas se tornam monopólios ideológicos da esquerda, quando a mídia tradicional apresenta apenas uma perspectiva política, quando pessoas comuns têm medo de expressar opinião conservadora, a gente está testemunhando exatamente o tipo de tirania da maioria, como Tocqueville previu. Então, um exemplo concreto, que a gente, como conservador, não adianta ficar, eu vou usar o conservadorismo em alemão, inglês. Estamos falando de Brasil. Vamos falar de Brasil, tá bem? A gente vai usar a sabedoria dos grandes pensadores para aplicar para nossa realidade. É isso que é conservadorismo, tá bem? 2022, uma pesquisa de com 2.200 estudantes da Universidade Federal, de universidades federais, né? Ela revelou que 89% dos que se identificam como conservadores já esconderam suas opiniões políticas para evitar problemas acadêmicos, enquanto apenas 12% dos progressistas relataram o mesmo problema. Isso é uma clara assimetria que vai revelar quem exerce a pressão conformista e quem a sofre. Agora a gente vai examinar casos aí extremos que vão demonstrar a tirania da maioria e como que ela está destruindo o debate público no Brasil. Então vamos voltar para nossas contras factuais. Né? Se Tocqueville ele pudesse observar as universidades brasileiras hoje, o que ele reconheceria e como? E de uma maneira imediata, inclusive. Que a materialização dos seus piores temores sobre a tirania da maioria estava se consolidando. Estaria se consolidando. Então vamos para 3 outros casos emblemáticos, tá bem? Em 2023, um economista, o Roberto Earley, né, um professor de Brasília, ele foi impedido de ministrar aula depois que os estudantes bloquearam a entrada na sala. Qual que foi o motivo? Ele tinha publicado um artigo acadêmico questionando a eficácia de políticas de cotas raciais. Durante o protesto ali, né, manifestantes eles gritavam fascista não passará, aquela coisa, né, racista não dá aula, aquela coisa. A universidade, em vez de defender a liberdade acadêmica, afastou o professor preventivamente. Aí você pode pesquisar aí em outubro de 2024, a filósofa Djamila Ribeiro, ela cancelou a sua participação no debate na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando descobriu que dividiria o palco com o professor Pondé, né? Então a justificativa afirmou que não há debate com quem não reconheceria a existência do racismo estrutural, né? Uma acusação falsa, inclusive, já que o Pondé ele nunca negou o racismo, apenas discorda da abordagem teórica assim, específica do estruturalismo, né? Então o debate foi cancelado e substituído por uma palestra solo ali da Ribeiro, né? E o outro, em março de 2025, a USP ela aprovou a resolução exigindo que todas as publicações acadêmicas incluam uma declaração de posicionalidade, onde os autores eles devem explicitar os seus privilégios e vieses baseados em raça, gênero, classe social. Então é uma política institucionalizada ali que cria a ideia de valor do argumento que depende ali da identidade de quem a apresenta, né? Não da sua lógica ou evidência. Então é uma contradição direta com os princípios do debate racional. Bom, são casos que ilustram perfeitamente o que Tocqueville chamou de despotismo suave, né? Uma forma de opressão que ele não quebra as vontades, mas as amolece, as dobra e as dirige, raramente
força a agir, mas constantemente ele se opõe a que se haja. Tá? Então, não destrói, mas impede de nascer. Então, também não tiraniza. Mas o que acontece? Incomoda, comprime, enerva, extingue, embrutece, reduz. Enfim, cada nação, a não ser mais de um rebanho de animais, né? Tímidos ali, industriosos no seu íntimo grau, do qual o governo é o pastor. Então, o Lyle Hoster lá na Mente Esquerdista vai explicar bem isso. Inclusive eu li esse livro quando meu filho estava na barriga em voz alta, quase inteiro li, enquanto estava esperando ele. Bom, agora vamos examinar outra dimensão da crítica do Tocqueville que contradiz frontalmente o progressismo contemporâneo, tá? Os povos democráticos, eles têm um gosto natural pela liberdade, né? Entregue a si mesmo, né? E eles a procuram, eles as amam, mas tem pela igualdade uma paixão ardente, insaciável, eterna, invencível. Querem a igualdade da liberdade e não a podem obter. Querem-na ainda na escravidão. Foram palavras, são observações do Tocqueville, que revelam um paradoxo que o progressismo contemporâneo se recusa a reconhecer. Que a busca obsessiva pela igualdade pode acabar o quê? Destruindo a liberdade. Então, claro que a gente vai ter oposições, né? As objeções. E como você também deve estar acostumado aqui no canal, a gente faz aquele roteiro muito próximo da Suma Teológica de trabalhar já os contrapontos, né? Como se a gente estivesse discutindo aqui, dialogando com um progressista. O que o progressista diria? Peraí, vamos lá. Mas a liberdade de expressão não pode ser usada para promover o ódio contra os grupos marginalizados. O cancelamento é apenas consequência para discursos prejudiciais. Bom, qual é a resposta que possivelmente Tocqueville daria? Ele distinguiria claramente entre incitação direta à violência, que deve ser legalmente ali proibida, e opiniões heterodoxas sobre questões políticas e sociais que devem ser protegidas. Então, o problema atual é que o conceito de discurso de ódio ele se expandiu para incluir qualquer opinião que contradiga a ortodoxia progressista. Então, quando um professor ele é cancelado por questionar a eficácia de políticas de cotas raciais, a gente não está protegendo minoria. A gente está suprimindo o debate necessário para encontrar as melhores soluções para os problemas. Outro contraponto, né? Outra contra-argumento e uma objeção progressista. Bom, mas a verdadeira diversidade não é apenas de opiniões, mas de representação demográfica, né? A gente precisa ter mais vozes marginalizadas, não de mais conservadores nas universidades e tudo mais, tá? Beleza. O que o Tocqueville defenderia? Tanto a diversidade demográfica quanto a diversidade intelectual. O problema é que o progressismo contemporâneo ele promove a primeira enquanto suprime a segunda. Então existe uma universidade onde 100% dos professores pensam da mesma forma? Isso não é diversidade. Independentemente de quantas identidades diferentes estejam representadas, a verdadeira inclusão significa justamente acolher essas pessoas de todas as origens, de todas as perspectivas políticas e filosóficas. Então o Tocqueville também alertou sobre outro perigo do igualitarismo radical, que é o paradoxo de quanto mais igualdade uma sociedade alcança, mais insuportável se tornam as pequenas desigualdades restantes. O exemplo histórico comprova este ponto sobre essa questão toda, que é lá na União Soviética, né? Onde a igualdade era imposta pelo Estado. A inveja social não diminuiu, mas se intensificou. As pessoas elas passaram a denunciar vizinhos que tinham um rádio melhor, um par extra de sapato. Você deve lembrar disso, que se você tem 40 a mais aí. Então, como observou o historiador lá, o sujeito chamado Orland Figes, em Sussurros, né? O seu estudo sobre a vida cotidiana do Stalin, sobre a gestão, né, diabólica daquele cara, ele disse que a inveja era o combustível que alimentava o motor da repressão soviética. Então presta atenção aqui. Olha só que importante isso. Enquanto você tem um progressismo que promete libertar as pessoas da opressão, ele acaba criando uma nova forma de servidão. Então a dependência psicológica do status de vítima e a submissão à ortodoxia ideológica reina nisso tudo.
Agora que a gente compreendeu toda essa questão da crítica do Tocqueville, a tirania da maioria, né? Tanto isso quanto a sua rejeição ao igualitarismo radical, vamos explorar por fim aqui as soluções conservadoras para tentar restaurar essa liberdade intelectual. Bom, diante dessa tirania da maioria progressista que domina as nossas instituições culturais e educacionais, qual que seria a solução conservadora inspirada aí pelas lentes do Alexis Tocqueville? Não se trata de impor outra ortodoxia, porque mesmo porque você está acompanhando aqui o canal, você sabe que o conservadorismo é uma anti-ideologia, correto? Então, a gente cria condições para o florescimento da diversidade intelectual por meio de 3 iniciativas concretas. Primeiro, implementar uma versão brasileira da Lei da Liberdade Acadêmica, que foi aprovada na Flórida, por exemplo, em 2023, que proíbe que universidades públicas exijam declarações de diversidade de candidatos a cargos acadêmicos. Garante proteção contra a retaliação para professores e estudantes que vão expressar opinião heterodoxa. Isso só foi possível porque a gente tem o DeSantis ali, né, que quase se candidatou pelo Partido Republicano à Casa Branca, e é uma lei que resultou no aumento de 35% dos debates com perspectiva diversa nos campos universitários da Flórida em apenas um ano. Segundo ponto, criar um sistema de financiamento educacional baseado em vouchers permite ali que os recursos eles sigam os estudantes para instituições da sua escolha. Então isso quebraria um monopólio ideológico, né, das universidades públicas, criaria incentivo para o pluralismo intelectual. Por exemplo, na Suécia tem um sistema semelhante ali, implementado em 1992, que criou uma maior diversidade de abordagem pedagógica e filosófica no ensino superior. E o terceiro ponto seria fortalecer a instituição educacional e cultural alternativa que valorize a excelência, o mérito, o debate livre. Então, no Brasil, tem a iniciativa do FONMISES, né, o Instituto Mises Brasil, o Brasil Paralelo, né, a Universidade Mackenzie. Eles já demonstram que é possível criar espaço onde diferentes perspectivas podem competir no mercado de ideias. Então, são soluções baseadas em um princípio fundamental que Tocqueville defendia, que a liberdade intelectual vai requerer instituição que a proteja contra a opressão conformista da maioria. Então, assim, imagina um Brasil onde as universidades elas fossem, né, verdadeiros fóruns ali de debate livre, como deveria ser. Né? É um Brasil que o Tocqueville consideraria ali compatível com os verdadeiros valores democráticos. Né? Então, como cidadão, a gente pode contribuir para essa restauração da liberdade quando a gente apoia financeiramente instituição educacional, cultural que valoriza o pluralismo intelectual, né? Defender corajosamente todas essas expressões e praticar a virtude da humildade, né? E humildade intelectual, não somente humildade moral, que o Tocqueville tanto valorizava, né? Ao contrário do progressismo que acha que a verdade absoluta está só no barbudão ali. Então, o futuro da liberdade intelectual do Brasil vai depender da nossa capacidade de recuperar a sabedoria do Tocqueville, né? O que ele nos legou, por isso que o conservadorismo preza tanto para a tradição, sobre esses perigos, a tirania da maioria, a importância de se proteger, né? O direito ao dissenso. Então hoje é isso que eu tinha para dizer. A gente explorou essa profecia do Tocqueville sobre a tirania da maioria, se materializa na cultura do cancelamento, na correção política, na intolerância progressista ao dissenso. Então a gente viu que as universidades brasileiras elas se tornaram verdadeiros câmaras de eco ideológica, como eu comentei no começo, onde o debate livre ele é sufocado pela ortodoxia progressista. Tá? Então assim, a gente propôs soluções, a gente fez esse percurso junto, e é o que Tocqueville dizia, né? Considero ímpia e detestável a máxima de que, em matéria de governo, a maioria do povo tem o direito de fazer tudo. É uma advertência clara que nos lembra que a democracia, para ela funcionar, precisa de limites constitucionais e culturais que proteja a liberdade individual contra essa tirania. Tá certo? É isso, pessoal. Então, e você? O que você acha? Deixa o seu comentário aí. O que a gente pode fazer concretamente para defender a liberdade intelectual no Brasil? Né? Pensa lá na Escola Sem Partido, por que não? Ela busca proteger estudantes da imposição, das visões políticas, que professores que abusam ali da sua autoridade. Né?
a Associação Brasileira de Liberdade Acadêmica, que defende esse pluralismo também. Então são coisas que a gente pode tentar contribuir para iniciativas que já estão aí na pista tentando colocar, fazer alguma diferença nesse mundo, tá? E se você quiser de alguma maneira também contribuir, estudar com maior profundidade os pensadores conservadores, eu criei um compêndio dos grandes nomes do conservadorismo, tá aqui no link da descrição, fique à vontade para adquirir ou não. E a gente tá quase lá para montar o curso de conservadorismo e espero que a gente, com a lista de espera que eu vou deixar aqui em breve, a quantidade seja suficiente para a gente conseguir chegar mais longe nesse sentido, tá certo? Então era isso. Nosso slogan aqui é seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. Você já deve saber bem disso. E espero que nós possamos nos ver numa próxima oportunidade. Então, um grande abraço.